Olá, pessoal. Fixar aquele comentário aqui. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Fixando aqui o comentário. Prontinho. Maravilha. E aí? Grande Duncan MacLeod. Muito bem. Duncan, grande componente, líder, capitão do Desarrombes. A importante festa tradicionalíssima na cultura carioca. Não é assim? Pessoal, então hoje, como vocês estão vendo já no comentário, fixado, vamos falar sobre sentido de vida, certo? Então, vamos trabalhar esse tema hoje e esse vai ser o primeiro tema já relacionado agora ao terceiro andar. É claro que a gente tem toda uma abordagem do sentido em todas as camadas, em todos os pontos dessa pirâmide. Lembrando dos pontos, como sempre, para quem não conhece, nós sabemos muito bem que nós temos lá um primeiro andar sendo os detentores de algum tipo de transtorno ou patologia, sobretudo as psiquiátricas, certo? A gente sabe que no andar de cima nós temos os ferimentos e os sofrimentos da massa. E ali seria a porta de entrada para essa pirâmide, certo? O andar de baixo ele seria subterrâneo já estariam num grau de sofrimento muito alto, muito elevado. Nós sabemos que o andar de cima já estaríamos falando sobre pessoas que já estariam minimamente ordenadas e que já estariam em uma posição de destaque da massa e que já estão em um certo grau de produtividade, já entregam bastante coisa e elas são grandes motores para toda a pirâmide. E no andar de cima, lá, o quarto andar, estamos falando do topo da pirâmide de pessoas que chegaram e obtiveram um certo grau de elevação, seja isso pelo seu próprio esforço, seja isso por um agrado divino, certo? Então, seria uma grande minoria e essa é que a gente menos vai abordar, evidentemente. Porém, estamos hoje falando sobre um sofrimento que é típico do terceiro andar, dessas pessoas que eventualmente chegaram num grau de produtividade, que já estão organizadas minimamente e que agora experimentam certas dores e certas rupturas e cisões de si mesmos, que agora uma delas está sobre a crise de oitava camada, ou a crise que nós enfrentamos uma ausência de sentido. É naquele momento em que a pessoa se encontra em uma crise existencial e ela se pergunta se tudo que ela vem fazendo até hoje tem de fato sentido na sua vida. Mas então que porcaria é essa? Que sentido que é esse? Ora, a gente entende o sentido como nada mais do que um tipo de força que atua em nós, uma força de retidão. Uma força de retidão. Pensa um pouco sobre isso. Ora, é um sentimento, mas que não está na esfera das emoções, seria um sentimento nobre, já imbuído de intuição e sabedoria. Né? Seria uma sensação enobrecida. Não uma simples emoção, muito menos um instinto. Mas dentro dessa esfera estaria um sentimento de retidão. Eu estou fazendo a coisa correta e por isso estou eu engendrado em força, é uma força sobrenatural. Nesse momento, como se diz, para quem tem um como, eu aguento absolutamente qualquer coisa nessa vida. Então, é exatamente o que a gente está hoje abordando. Perfeito? Bom, então já surge logo de cara a diferença entre sentido, propósito, missão, vocação. A gente começa a trazer uma série de nomenclaturas e conceitos que nos confundem, certo? Poucas pessoas são capazes de fato, conceituarem tantas palavras que parecem as mesmas coisas. Ora, a gente poderia colocar aqui, só
para nós mesmos, porque não há um consenso, não há qualquer consenso. Mas nós podemos colocar aqui para nós, sendo a missão algo bem pontual na sua própria vida. Você poderia colocar uma missão de um próprio dia, de uma própria semana, algo circunscrito em uma tarefa que você precise fazer, ou seja, seria a mais baixa delas. Então a gente poderia colocar elas até mesmo lá para baixo. A gente poderia colocar elas no primeiro e no segundo andar com alguma facilidade. Ora, qual é a minha missão do dia? Olha, eu tenho hoje que eu sou um deprimido, eu tenho que acordar e tomar banho. Eu tenho que conseguir ser capaz de ficar meia hora sentado, né? E talvez conseguir até a cozinha andar, certo? Essa é a minha missão. A missão do dia de um deprimido. Eu preciso ser capaz de ir na padaria se eu sou um fóbico social, certo? Então, uma missão, algo pequeno, circunscrito. A gente pode estar falando, olha, minha missão hoje vai ser limpar a casa, vai ser fazer minha própria comida ou algo do gênero, tá bom? Ou ir para academia, uma missãozinha ali. Se você pensar na missão de vida, opa, aí já parece já os outros dois, né? O propósito, a gente poderia colocar ele no andar um pouco mais alto, sendo algo que eu estou fazendo para mim, algo que eu estou executando para que eu possa chegar em outro lugar, certo? Então, o sentido, a Bruna já matou, né? Que é mais abordado na logoterapia de Viktor Frankl, a gente sabe que seria uma execução dos próprios propósitos, né? Mas você vê que, olha, é tudo tão semelhante, tão parecido. O sentido seria uma causa alheia, externa, projetada de você. Então aqui a gente já coloca como o sentido algo que já não está em mim, mas cabe na dimensão da transcendência humana. Opa, a coisa vai ficando complicada, certo? Vai ficando complicada. Então meu propósito é ajudar as pessoas dessa forma. Esse é o meu propósito de vida. Meu propósito é conseguir ser uma pessoa amorosa. E isso antecede mesmo a formação das virtudes, certo? Ora, só um cara buscando virtude, o que acontece com ele? Ele vira um viciado em busca de virtude. Ele vira um neurótico por virtude. Então ele precisa ter uma causa que antecede isso, que seria a hierarquia, um entendimento do que ele deve estar fazendo antes mesmo de ter uma virtude, certo? Então a gente olha nessa hora, nessa esfera de transcendência, a gente vai buscar isso em livros sagrados, não tem outro jeito. A gente está falando de coisas que superam tudo que nós sabemos de psicologia, filosofia e muito menos, muito mais a medicina e a esfera biológica, certo? Então a gente pensar no sentido biológico, qual é o sentido do corpo humano? Ingerir comida, crescer, se reproduzir, né? E morrer. Esse é o sentido. Tem a morte como finalidade e acabou. E você pode pensar qual é o sentido do trabalho, qual é o sentido da morte, qual é o sentido do sofrimento, certo? A gente pode pensar qual é o sentido da vida, né? O que a gente está falando hoje, para onde que nós vamos. Então o sentido, no final das contas, ele está falando de algo transcendente, alheio a você, que necessariamente tem uma relação que é externa, direcionada para um outro, porque é a única forma do eu agir no mundo. Então você percebe que todos esses aí, missão, propósito, sentido, né? O que está acontecendo nessa história? Eles são um rumo para o qual você tem a intenção de chegar, certo? Para algo que você está olhando, está direcionado. Eu sempre falo do olhar. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Então, se você está olhando para baixo, a gente está falando no máximo de uma missão ou de um propósito. Você está olhando para uma causa material. Meu propósito de vida é ganhar e acumular dinheiro. Meu propósito de vida é algo que está concreto, dependente intrinsecamente dos resultados. Isso é ruim? De jeito nenhum, isso é maravilhoso. A gente precisa dos resultados, principalmente nos propósitos. Isso quer dizer o seguinte: o sentido da vida, ele acaba se tornando, por ser uma transcendência,
a gente está falando sobre elementos mais abstratos. No entanto, o propósito é o que coloca a palavra sentido num elemento concreto, na dimensão material do mundo. Você faz coisas esperando que hajam resultados. Isso é importante que você perceba. Se você está fazendo algo repetidamente, se você faz algo amorosamente, se você está fazendo algo que, de fato, realmente é uma ação própria e exclusiva do seu ser, individual, você percebe que aquilo precisa ter resultados. É através do resultado que se dá a ação do homem. Quando a gente pensa em propósito, sentido, a gente está falando sobre um eu que, através do tempo, uma régua que dimensiona a existência material, certo? É uma régua que dimensiona a nossa matéria, a nossa decomposição, a nossa passagem. Ela é dimensionada pela palavra tempo, certo? Então, o eu, que através da palavra tempo, que através dos seus atos, que são direcionados pelo sentido. Fez sentido? Botamos assim numa equação matemática, né? Então, esses atos, como é que a gente vai mensurar esses atos? Através dos resultados. Perfeito? Agora, sempre é assim? Não. Existem pessoas, mas são muito raras, por isso que eu só falo em termos assim realmente de aprendizado, né? Em aulas, né? Motivos didáticos. Por quê? Porque são raras pessoas que são assim. Elas vão agir no mundo sem absolutamente nenhuma pretensão de resultado. Pelo menos elas não teriam como saber isso. Então eu sempre uso o exemplo do Nietzsche e do Van Gogh, né? São duas pessoas que produziram obras que só foram ser reconhecidas muitos e muitos anos depois. É claro que essa é a vida de vários artistas, de vários escritores que estavam à frente do seu tempo, certo? Então não dá para dizer que eles pudessem falar que, olha, eu vou medir o meu resultado através do tempo. Eu vou medir o meu resultado, né? Eu vou medir a minha ação, através do resultado. Não tem como eles fazerem isso. Por quê? Porque não houve resultado. O resultado ele não foi obtido no tempo em que ele estava vivo. Mas existia ali uma força atuante. Presta atenção. Existia ali neles uma força atuante que hoje movia, mesmo sabendo, talvez eles soubessem, que não haveria resultado. Eles não teriam nenhum apreço, nenhuma validação social. Certo? O Nietzsche sabia disso. Ele sabia, ele chegou a proclamar isso. É claro que em vários momentos você vê um ressentimento da pessoa, falando, poxa, estou trazendo algo tão bom para a humanidade, certo? Mas essa é a vida dos sábios, essa é a vida de quem age com sentido. Se a gente for pensar no resultado de Sócrates, qual foi? Sentenciado à morte. Sêneca, sentenciado à morte. Certo? E os outros? Exílio. Então a gente entende que algumas pessoas, e são raras, elas estarão agindo imbuídas, engendradas no sentido e que elas não terão resultado. Porém, nós, réis mortais, precisamos estar atentos ao que nós já estamos fazendo e o que vem tendo de resultado, pelo menos minimamente. Nem que a gente possa observar que os resultados não são tão grandes quanto eu esperava, ou que talvez a minha didática não seja tão boa quanto eu gostaria, ou que essa coisa é tão boa que eu estou fazendo, mas talvez para o público errado, talvez que precise de outras pessoas que vão agir mais numa camada mais baixa, que talvez eu não tenha tanta potência quanto eu gostaria. Ou seja,
eu estou vendo resultados, mas talvez não seja tanto quanto eu gostaria, mas tem. A gente precisa ver isso, né? Então, um dos primeiros crivos sobre os quais nós podemos trabalhar é justamente o crivo que fundamenta toda a existência humana e antecede a formação de virtude e antecede mesmo o próprio sentido em si, que seria o impacto que você vai deixar em outras vidas humanas. Isso pode ser uma simples, um ato simpático, um carisma, ou você aliviar o sofrimento daquela pessoa, que você consiga ordenar aquela pessoa de uma certa forma, que você passe um semblante de uma pessoa minimamente equilibrada, saudável, alegre, assim. Isso antecede tudo. A gente pode colocar isso na esfera do propósito e dos sofrimentos da massa? Podemos. Só que isso é o mínimo. Isso é o mínimo de esperado no ser humano. Isso não é motivo de glória. Isso não é motivo de orgulho. Isso é simplesmente algo que todo mundo deveria fazer. Isso é uma regra universal. É uma lei universal. É você tornar o mundo mais aprazível, mais alegre, mais amoroso. Você poder escutar uma pessoa. Você poder não ser um crápula. Você poder não ser uma pessoa que causa danos, desavenças, certo? Uma pessoa que seja minimamente preocupada com seus entornos. Porém, o sentido, por Viktor Frankl, que é o cara que mais estudou isso aí, ele fala que nós temos aí pelo menos 3 pilares do sentido humano, que já seria, você já vai perceber o quanto que é mais transcendental do que o propósito ou a missão ou todo o resto, né? Ele fala que você precisa ter o amor, que é basicamente o que a gente está falando. Então você vai amar. E você vai amar o quê? Lembra? Eu mais o tempo mais os atos validados nos resultados. Maravilha? Esse é o próprio sentido. Então, quando a gente fala em amar, a gente vai amar o eu amando uma outra pessoa, certo? Então, previamente à criação do sentido, nós temos que ter um senso de hierarquia. Se você perceber que existe uma hierarquia no mundo, você vai entender claramente o sentido. O sentido é transcendental. O que está além da matéria? O transcendente. O que está aquém da matéria? O imanente. Então, o que a gente quer nessa história aqui? Através de um senso profundo de hierarquia, que precisa ser notado em vocês nesse momento, você vai perceber, olha, um objeto inanimado vale menos do que a comida, que vale menos do que a vida vegetal, que vale menos do que a vida animal, que vale menos do que um ser humano, né? E dentro dos roles dos seres humanos, você tem os sentimentos de validade que vão chegando até o círculo primeiro, o círculo íntimo da família, certo? Até que você consiga entender que existem seres e entidades, principalmente a divina, que a gente entende porque alguém nos contou, através de leituras sagradas, que a gente percebe de uma certa forma que é o que vale mais. E você consegue chegar através de milhares de exemplos, em que existem valores que nos conectam ao ser divino, eu não vou falar sobre isso, mas que sobrepõem a todo o resto que vale lá na sua matéria, na matéria, nos seres vivos e até mesmo das pessoas que você ama. Uma vez entendendo isso, você consegue se conectar a elementos que são eternos, que são elementos que estarão sempre lá, são elementos estáveis, diferentemente da matéria que é evanescente, diferentemente da matéria que é simplesmente um mundo etéreo, evanescente, findouro, certo? Muito bem. Uma vez que isso aconteça, você consegue entender os 3 pilares do sentido para Viktor Frankl. O primeiro é amar. Amar algo, amar uma pessoa. O segundo seria uma causa nobre, uma causa enobrecida. Algo que eu possa vir a lutar. Algo que eu possa aplicar meu tempo, minha energia psíquica, as minhas intenções
mais nobres por esta causa. E o terceiro ponto é a transcendência de uma dor que começa a acontecer a partir do momento que você aceita a dor, certo? Então, eu aceito, não do ponto de vista masoquista, né? Eu amo a dor, não é isso? Claro que não. Mas do ponto de vista de que eu aceito que a dor, ela simplesmente ocorre na vida humana. Ela é inerente à vida humana. Os sofrimentos são inerentes à vida humana. É possível transcendê-los? Claro que sim, através do sentido, que é uma causa espiritual, que é uma dimensão transcendente. Maravilha? Então, a coisa vai tomando um pouco de forma, né? Deixa de ser só aquele mundo de rumo, intenção, objetivo, eu pretendo alcançar tal coisa. Isso também está lá na missão, está lá no propósito, mas você pode estar preso em propósitos meramente materiais. E isso vai te fazer estar sempre estagnado, cheio de tédio, certo? Podendo até adoecer o seu espírito, que é algo que te leva, de fato, a um tipo de depressão, certo? Uma depressão mais espiritual. Você pode ter coisas até piores do que isso. Você pode ter uma tendência à atrocidade. Isso aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando você perde essa transcendência, você entra no objetivismo, no reducionismo, você entra no cientificismo, no psicologismo, você começa a entender que, não existe no mundo, é tudo relativo, não há o transcendente, não há essa esfera, esse norte fixo. E você começa a falar, então por que não? Por que não? Eu não deveria ser um ser humano atroz, bárbaro, bravo, violento. Por que não? O que me impede disso? A lei sozinha não poderia vir a fazer? Claro que não. Então, você percebe que no propósito, um grau antes, as pessoas falam muito, adoram muito. Eu fiquei perdido para dar essa aula porque os autores não têm um consenso. Você pode ir nos maiores filósofos do mundo, eles não têm um consenso sobre as palavras, mas eu percebo que se a gente for dividir essa história de propósito e sentido, a gente coloca no propósito essas pequenas missões que são um pouquinho mais delongadas, um objetivo um pouco mais importante que você precisa chegar, mas que não chega no sentido. A gente coloca isso até como a crítica do propósito, a responsabilidade. Você percebe que dentro do assunto responsabilidade, que é hoje os filósofos do martelo, né? Hoje o martelo bate em vocês como? Tá tudo, quem hoje da ala conservadora, a patota conservadora, o que eles batem em vocês? Por que a gente bate? A gente bate na responsabilidade. O brasileiro tem um problema cultural de abandono de responsabilidade. A gente abandonou o mínimo. Lembra que eu falei do mínimo? A gente abandonou. Nós não conseguimos nem manter um compromisso. Nem um mínimo, um mero compromisso. Né? A gente não consegue chegar na hora. A gente não consegue não trair. A gente não consegue manter olha, eu preciso ir lá no trabalho. Eu preciso ir lá na aula de não sei o quê. A gente larga tudo. A gente não tem nenhum menor senso de responsabilidade com as coisas. Certo? Isso aí dá um problema. O problema é ecologia. Não, o problema não é ecologia, meu amigo. O problema é responsabilidade. E perceba que a partir do momento que você vai ganhando responsabilidade, que você vai ganhando também o maior senso de propósito. Não é assim? Só que a gente poderia colocar até isso como sinônimo. E a responsabilidade, diferente do que a maioria pensa, né? Que o propósito é algo que vai me imbuir de prazer. Não vai. Não vai. Ele vai te imbuir de responsabilidade. E a responsabilidade, ela carrega um caráter de abismo. Eu preciso que vocês entendam isso hoje. Quando você está diante de uma responsabilidade, ela te dá um senso de retidão, que eu falei no início da aula, ao mesmo tempo que ela te dá um senso de abismo, de desespero, de angústia, de dor. Você fala, caramba, eu sou responsável pelos meus filhos, pelo meu cachorro, pela educação. Eu sou responsável por um detrimento, uma esfera do meu acontecimento na minha sociedade.
Eu tenho uma ação, mesmo que pontual, na minha comunidade. E se algo acontecer de ruim, cabe a mim também. Então isso me dói, isso me dá um certo desespero. Esse é o abismo da responsabilidade, percebe? Exatamente, renúncias. Renúncias, inclusive, a do prazer. Então, o que muita gente quer no propósito, o prazer, ele não é bem o prazer, mas é um senso de retidão. É um senso de retidão. Perfeito? Então, esse senso de retidão é um prazer, mas é diferente do prazer que a gente está acostumado. E se você não tiver isso, o que acontece? Não precisa nem dizer, né? São crises existenciais, estagnação, tédio, né? Você pode até ser propenso aos vícios, à embriaguez para anestesiar esse vazio. Você pode começar a ter um comportamento errático no mundo, o prodiguismo, certo? Então, a gente precisa fugir dessa esfera absolutamente sobre todos os termos, mas para você fugir, você vai precisar combater, né? Então, esse é o paradoxo. Você vai ter que olhar a sua vida. E aí, um dos exercícios que são muito antigos, eu faço isso com meus pacientes a todo tempo, são de elevá-los, né, ao momento de morte e ou velhice. Tá? Então, como é que eu faço isso aqui? O famoso necrológico, explanado brilhantemente por Olavo de Carvalho, que fala, olha, você morreu e você vai ter que falar sobre o teu... alguém vai ter que falar por você no teu enterro. Então, é um cunho social, tá? É uma dimensão social da tua morte. Quem você foi para a tua sociedade. Então a pessoa vai falar, olha lá, fulaninho, né, morreu e ele foi assim. Você faz esse discurso. Dificílimo. Outro exercício, ele já te leva para uma esfera mais individual, que é, olha, você tem... Chuta um número para você que faça sentido, mas vamos botar aí geralmente 5 anos de vida. Você acabou de descobrir uma doença terminal sobre a qual você vai ter a mesma saúde que você tem hoje, tá? E daqui a 5 anos você vai cair duro, né? É basicamente o que acontece de uma certa forma, o que acontece com o Cavaleiro Verde, né? A lenda do Cavaleiro Verde. Então, ele tem ali uma data em que ele vai morrer. E o que você vai fazer nesses 5 anos, certo? E teoricamente não deveria ter tanta diferença de um para o outro, né? Interessante isso aqui. E um terceiro, é o mais difícil, é o mais profundo de todos, é quando você de fato morre e você agora tem que prestar contas a Deus. Você vai contar sobre a tua própria vida para um ser que conhece absolutamente você de frente para trás, de trás para frente, e ele conhece seu interno, ele conhece seus medos, suas emoções, seus pensamentos, sua sabedoria, suas intenções, e você vai ter que dizer, olha, eu aproveitei o tempo que você me deu, aproveitei de que forma, o que faltou, o que eu precisava ter feito mais, o que eu poderia ter feito menos, o que eu poderia ter evitado, o que eu poderia ter, enfim, pensado melhor. Né? E isso te ajuda a ganhar essa direção do sentido que a gente tanto precisa ter. Sendo que, evidentemente, para a gente não entrar no tédio, estagnação, vazio, crise existencial, depressão, atrocidades, né? Vícios. Tá bom? Então, exatamente. Bom, e a tal da vocação? Não é a aula de hoje, tá? Mas só para a gente diferenciar aqui a vocação tem mais a ver com elementos da sua exclusividade, da sua individualidade, talentos, restrições, resistências. Então, olha, Bruno, eu sou muito resistente a cuidar de outro ser humano. Bruno, eu jamais conseguiria, por exemplo, trocar as fraldas de um adulto. Olha, eu confesso, eu não conseguiria fazer isso de forma recorrente, tá? De forma recorrente, eu não conseguiria fazer isso. Claro que se fosse pontualmente, tudo bem, mas eu daria um jeito que fosse. Mas você tem pessoas que fazem isso mais de 30 vezes por dia, certo? Então, a pessoa tem uma certa resistência que eu não tenho. Ao mesmo passo que eu consigo falar 40 minutos, já ser acelerado para poder falar tudo sobre um tema sobre o qual é invisível, né? É espiritual, é um tema abstrato. E muitas pessoas jamais poderiam fazer isso. Eu entendo isso como, de uma certa forma, um dom ou um talento que eu detenho, de uma certa forma, claro, através de algum esforço também, tá? Então, são capacidades exclusivas, individualidades. Isso vai fomentando
Mesmo a parte negativa, minhas restrições, os meus medos, isso tudo vai formando um tipo de caldeirão, e que esse caldeirão, em algum momento da sua vida, que geralmente não é algo que acontece nas 2, 3 primeiras décadas de vida, esse caldeirão ele faz uma mistura, aquilo começa a tomar forma e você encontra a necessidade do mundo exata para essa tua fórmula. Então é aí que entra a vocação e parece sim o sentido, tá? Parece, os temas eles se cruzam em vários momentos. E nesse momento você vê que o teu caldeirão ele tem uma contribuição para a humanidade. E o sentido precisa ter algo direcionado para fora, algo para o seu externo. Lembra que eu falei isso? Então, a vocação idem, ela é um chamado, é mais do que um chamado, ela é uma intimação, né? Para que você faça algo que só você pode fazer, algo que seja exclusivo da tua fórmula, algo que envolva toda a tua história de vida que só você teve, de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus talentos, os seus dons, a sua história, a sua sociedade e toda a influência que ela teve sobre você, com a sua genética, com o seu corpo, tudo isso vai trazer um elemento próprio de uma necessidade que a sociedade ou que o mundo, que aquele momento apresentou para você, tá bom? O que justifica essa narrativa seria a história de Jonas, né? Que é o chamado bíblico de Deus faz para ele avisar que ia destruir Nínive, né? E acabou que Deus depois até muda de ideia, mas antes disso ele nega o chamado e ele é comido pelo peixe e vai para as profundezas, que é exatamente esse tédio, a crise existencial que a gente está falando, certo? Então, esse chamado, ele não é uma voz, ele não é essa voz, ele simplesmente é próprio de quem está ligado ao mundo, que já obtém algum grau de claridade, que a gente pode sim chamar isso de inteligência, tá? Cabe aqui, que é algo que você quer sentido, tá aí, tá? Exatamente. Quanto mais claridade, mais inteligente, quanto mais a sua inteligência estiver apurada, quanto mais ela estiver conectada com o que ocorre ao seu redor e ao mundo, mais fácil vai ser para você descobrir o teu propósito e, posteriormente, nessa ação do propósito, descobrir o teu sentido. E lembra que quem tem o sentido tem absolutamente tudo. Para que a gente quer esse sentido? Ele dá muita força para a gente, ele dá uma sensação de bem-estar, ele dá uma sensação de que você seria um grande herói no mundo, né? É engraçado isso, mas a sensação é essa, da sensação de que você é imbatível. Imbatível. Nada pode te destruir, porque realmente não pode. Para quem tem sentido, nada pode destruir. Essas pessoas que nós vimos, elas, mesmo sem o resultado reconhecido, plausível em seus tempos, a gente tem pessoas que foram sentenciadas à morte e que ainda assim, elas se submeteram a isso, até em bom tom, mesmo com medo, falando, não, mas eu estou aqui, eu estou pelo meu sentido, eu não estou aqui para o seu agrado, mas sim para o sentido, tá bom? Bom, a mensagem era essa, vamos finalizar para que vocês possam começar o final de semana agora, tá bom? Um forte abraço, nos vemos!